Então, assim, a relação familiar dessa criança, gente, juntando então mais o ambiental, né? Era muito conflituosa. Desde a gravidez, a criança nasceu nesse conflito, cresceu nesse conflito. Quando eu peguei essa criança, o pai me relatou. Até acho que 1 ano atrás, mais ou menos, estava péssimo. Hoje, melhorou 800%. Para ter melhorado 800%, dá para fazer uma ideia de como essa criança viveu até os 11 anos de idade, até os 10 anos de idade, né? Mudança de escola, aquele caso que eu falei. Estava perigando, a escola não prestava porque não conseguia trabalhar com o problema da criança. Então mudava, ficava mudando de escola. Comparação com o irmão mais novo, né? Então era assim, o irmão mais novo era o Genizinho. Então os pais falavam, você precisa de ver como é que ele é. Nossa, é uma criança assim. Aí eu tinha que falar, então, vamos voltar a falar, né? Tal, porque eles se empolgavam falando do irmão. A ansiedade era muito grande. E a impulsividade, ele era muito impulsivo. E eu não coloquei aqui a compulsão, porque tinha uma compulsão também muito grande. Então, observação durante a entrevista com a criança. A movimentação e a agitação dele. Então, ele ficava olhando o tempo todo. Ele ficava sentado, mas ele olhava, ficava prestando atenção em tudo, virava. E as respostas, sim, não. E às vezes não era o que eu estava perguntando. Ele respondia uma outra coisa, tipo assim, sabe aquela coisa? Ele nem lembrava o que eu perguntei. Correu um pouquinho, tá? Porque o meu tempo, ó, a Susan já está. Aborrecimento com a escola, ele detestava a escola. Então ele culpava a escola igualzinho o pai fazia. É a escola que não sabe trabalhar comigo, não é eu que não me adapto à escola. Sentia perseguido pelos professores. Ele falava que não era ele, eram os amigos dele, mas os professores sempre perseguiam ele. Confusão mental. Então ele ficava, você via pelo olhar dele, ele mudando de imagem. Então ele começava uma coisa, ele mudava outra, e você percebia a movimentação ocular. E falava, ele me falou, com qualquer pessoa que estiver conversando, acabou. Ele viajava. Não conseguia prestar atenção. Então o professor começava a falar lá na frente, já era. Então o que foi feito? Então, nós reestruturamos dentro dele uma parte que odiava. Apareceu uma parte que odiava ele, e essa parte demorou porque não queria fazer nada. Falou, não vou fazer, não vou ajudar porque eu te odeio. E fugia essa parte, fugia. Então a gente teve que reestruturar essa parte, fizemos o trabalho das partes até que, né, essa parte começou a colaborar e começou a gostar. Mudamos a crença que ele tinha em relação à escola. Aprendeu a controlar a mente, as imagens. E depois eu vi que era mesmo, ele falava, eram muitas imagens que apareciam. Então ele conseguiu controlar a mente dele para não ficar pensando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então ficou muito agitada, acabou ficando com uma mente tranquila. Ele viu que ele podia controlar o que ele pensava, né? E não precisava ser controlado por aqueles pensamentos. Também a gente reinterpretou o conflito que ele teve, uma das brigas que eles tiveram, ele com o irmão, em que ele achava que a mãe gostava do irmão e ficou do lado do irmão. Então a gente fez uma ressignificação aí desse conteúdo. Como? Então nós utilizamos circuitos neurais, essas partes que tinham recursos para trabalhar esses circuitos neurais que não tinham os recursos. Transmitimos um para o outro. Fizemos um cadastramento dos canais sensoriais que ele jogava videogame, porque quando ele jogava videogame ele ouvia, ele sentia, ele via, tudo com muita atenção. Então nós fizemos esse cadastramento e transferimos para o momento que ele tinha que prestar atenção nas aulas.